Em que dia, mês e ano foi declarada a independência do Brasil? Letra A, 7 de setembro de 1820. B, 7 de setembro de 1822. C, 15 de novembro de 1822. D, 25 de agosto de 1822. Resposta. Letra B, 7 de setembro de 1822. A independência do Brasil foi declarada em 7 de setembro de 1822, e foi resultado do desgaste das relações luso-brasileiras, a partir da Revolução do Porto de 1820. 2. Como Dom Pedro I era conhecido em Portugal? Letra A. Dom Pedro do Brasil. B. Rei do Brasil. C. Rei de Portugal. D. Dom Pedro IV. Resposta. Letra D. Dom Pedro IV. Dom Pedro I, conhecido como Dom Pedro IV em Portugal, foi o grande nome do processo de independência do Brasil. 3. O Grito da Independência do Brasil aconteceu às margens de qual rio? Letra A. Rio Ipiranga. B. Rio São Francisco. C. Rio Tietê. D. Rio Pinheiros. Resposta. Letra A. Rio Ipiranga. A independência do Brasil aconteceu no dia 7 de setembro de 1822, e, por meio desse acontecimento, o país conquistou a sua emancipação de Portugal. Nesse dia, aconteceu o Grito da Independência, realizado às margens do rio Ipiranga, em São Paulo, e dado por Pedro de Alcântara, futuro Dom Pedro I. 4. Qual o movimento criado pelos brasileiros, exigindo a permanência de Dom Pedro no Brasil? Letra A. Clube Dom Pedro. B. Dom Pedro no Brasil. C. Clube da Resistência. D. Movimento pela Liberdade. Resposta. Letra C. Clube da Resistência. Quando os portugueses exigiram o retorno de Dom Pedro, os brasileiros reagiram, e criaram o Clube da Resistência, que entregou um documento a Dom Pedro com milhares de assinaturas, exigindo a sua permanência no Brasil. 5. Como ficou conhecido o dia 9 de janeiro de 1822? Letra A. Dia da Independência do Brasil. B. Dia da chegada de Dom Pedro ao Brasil. C. Dia do Fico. D. Dia da saída de Dom Pedro do Brasil. Resposta. Letra C. Dia do Fico. Dom Pedro declarou a sua permanência no país, em 9 de janeiro de 1822, no que é conhecido como Dia do Fico. 6. Em que ano a família real portuguesa chegou ao Brasil? Letra A. 1808. B. 1820. C. 1816. D. 1810. Resposta. Letra A. 1808. A vinda da família real portuguesa para o Brasil aconteceu em 1808. 7. Em qual cidade a família real desembarcou quando chegou ao Brasil? Letra A. Rio de Janeiro.
B. Recife. C. São Vicente. D. Salvador. Resposta. Letra D. Salvador. Em 22 de janeiro de 1808, a família real desembarcou em Salvador, Bahia, antiga capital colonial, e ficou por ali alguns dias. Logo em seguida, a viagem prosseguiu pelo litoral brasileiro e, em 8 de março, a corte desembarcou no Rio de Janeiro. Oito. Qual era o nome da esposa de Dom Pedro I? Letra A. Princesa Isabel. B. Augusta Vitória. C. Dona Maria Leopoldina. D. Carlota Joaquina. Resposta. Letra C. Dona Maria Leopoldina. Dona Maria Leopoldina era sua esposa. 9. Em que dia Dom Pedro foi coroado como imperador do Brasil? Letra A. 12 de outubro. B. 7 de setembro. C. 1º de dezembro. D. 1º de janeiro. Resposta. Letra C. 1º de dezembro. Depois da declaração de independência, Dom Pedro foi aclamado imperador em 12 de outubro, e coroado no dia 1º de dezembro. 10. Em que ano a independência do Brasil foi reconhecida pelos portugueses? Letra A. 1822. B. 1830. C. 1825. D. 1823. Resposta. Letra C. 1825. A independência do Brasil só foi reconhecida pelos portugueses em 1825, por meio de um acordo realizado entre Brasil e Portugal e mediado pela Inglaterra. 11. A Revolução Liberal do Porto teve como objetivos, exceto: letra A. Recolonizar o Brasil. B. Pagar as dívidas de Portugal. C. Elaborar uma Constituição. D. Derrubar a administração inglesa. Resposta. Letra B. Pagar as dívidas de Portugal. Os objetivos da Revolução Liberal do Porto foram: derrubar a administração inglesa, recolonizar o Brasil, promover a volta de Dom João VI para Portugal, elaborar uma Constituição. Com quantos anos Dom Pedro assumiu a regência do Brasil? Letra A. 23. B. 18. C. 25. D. 30. Resposta. Letra A. 23 anos. Dom Pedro I nasceu em Lisboa, em 1798, e era filho de Dom João VI e Carlota Joaquina. Tornou-se regente do Brasil em 1821, quando seu pai foi obrigado a retornar para Portugal. Na época ele tinha 23 anos. 13. Portugal reconheceu a independência do Brasil
exigindo uma indenização. Qual foi o valor da indenização? Letra A, 4 milhões de libras esterlinas. B, 6 milhões de libras esterlinas. C, 1 milhão de libras esterlinas. D, 2 milhões de libras esterlinas. Resposta. Letra D, 2 milhões de libras esterlinas. Portugal reconheceu a independência, exigindo uma indenização de 2 milhões de libras esterlinas. 14. Qual foi o tratado que oficializou o reconhecimento da independência do Brasil, pelos portugueses? Letra A, Tratado de Madrid. B, Tratado de Petrópolis. C, Tratado de Paz e Aliança. D, Tratado de Tordesilhas. Resposta. Letra C, Tratado de Paz e Aliança. A Inglaterra foi a intermediadora diplomática, que viabilizou a assinatura do acordo. No dia 29 de agosto de 1825, o Tratado de Paz e Aliança finalmente oficializou o reconhecimento lusitano. 15. Durante qual governo, o dia 7 de setembro foi transformado em feriado nacional? Letra A, Getúlio Vargas. B, Eurico Gaspar Dutra. C, Juscelino Kubitschek. D, Jânio Quadros. Resposta. Letra B, Eurico Gaspar Dutra. O dia 7 de setembro foi transformado em um feriado nacional, por meio de uma lei sancionada durante o governo de Eurico Gaspar Dutra, em 1949. A Lei nº 662, de 6 de abril de 1949, declarava que são feriados nacionais o 1º de janeiro, 1º de maio, 7 de setembro, 15 de novembro e 25 de dezembro. Obrigada por assistir. Veja mais vídeos. Os conteúdos do Espaço Quiz são inéditos. Deixe o seu like, compartilhe e inscreva-se.